Mas muito mais do que um método, muito mais do que alguns passos, do que algo prático que nos ensine uma técnica que pode nos ajudar a transformar a nossa mente. A Bíblia nos mostra que a nossa mente é renovada através da palavra de Deus, dos princípios que Ele estabeleceu. E também disse que Ele é o médico dos médicos. Então eu não sei que tipo de dor você tem passado, mas Ele é o médico para todo tipo de dor. No mundo nós temos os que fazem a medicina, os que fazem as especializações para neurocirurgia, para cirurgia cardíaca, para a clínica geral e tantas outras coisas. Tem um psicólogo que ajuda bastante, mas ele pode fazer tudo. Então é importante que a sua expectativa seja reorientada agora e seja posta nele, que ele possa ter liberdade para agir aqui nesse lugar. E esse é o convite que nós fazemos agora nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo aqui livremente, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então que ele possa trabalhar no coração de cada um que está aqui, que ele possa trazer a revelação daquilo que precisa ser mudado, que ele possa fazer algo diferente na sua vida hoje, que você saia daqui de um jeito completamente novo, completamente diferente da forma que você chegou. Eu já vi muita gente doente ser curada através desse poder de Deus. Eu já vi muitas pessoas em depressão saindo da depressão. Eu já vi pessoas com câncer ficarem curadas do câncer. Eu já vi pessoas com problema de visão que nenhuma cirurgia conseguia resolver, que o grau não estabilizava e o grau regredia e a cirurgia não ser mais necessária. Mas o maior milagre que ele pode fazer é a transformação do nosso interior. E é esse milagre que ele quer fazer na vida de cada um de vocês. Então, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e que você possa entregar o seu coração a Ele agora. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Tua palavra diz que o Senhor trocaria um coração de pedra por um coração de carne, e nós te apresentamos o nosso coração de pedra, nosso coração ferido pelas dores, pelas decepções, nosso coração, Senhor, tão machucado muitas vezes pela rejeição. Nós te apresentamos isso e nós nos colocamos diante de Ti para recebermos o Teu toque nessa noite, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus é o Consolador, e nós convidamos o Consolador para estar aqui nesse lugar, porque não adianta nada se não houver a Tua presença. E nós desejamos a Tua presença. Ó Deus, vem com a Tua presença, que a Tua presença encha este lugar, que a Tua presença encha a nossa vida, encha cada vida aqui, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Então diga assim: amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
esse final de semana, quando tivemos aqui a oportunidade de um seminário, um curso chamado Veredas Antigas, que é um ministério internacional, que visa exatamente tratar essas feridas emocionais. E aqui nós vamos passar para vocês alguns princípios que vão ajudar a fazer com que você tenha verdadeiramente uma paz que sai do entendimento, que você possa experimentar a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita, para que você tenha saúde, tenha alegria plena. E posso te assegurar que enquanto você não fizer uma entrega verdadeira do seu coração ao Criador, sempre vai ter algo faltando. Eu diria que é como se fosse um vazio que é exatamente do tamanho dele. Você pode ter todo tipo de realização que as pessoas podem desejar ter. Você pode atingir suas metas profissionais, você pode ter a sua formação intelectual, aquela que você ansiou, a graduação que você desejou, a pós-graduação que você desejava, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que for. Mas se a sua vida não estiver orientada para o propósito que só Ele pode dar, você vai descobrir que tem um vazio. Esse vazio é do tamanho dele. Então vamos lá. É uma pena que o outro data show quebrou, mas o propósito disso aqui é fazer com que você descubra o segredo para ser mais feliz, ter mais saúde e pensar melhor. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, de acordo com a Bíblia, para conseguir esse feito, é exatamente identificar o que nos impede de ouvir e crer no que Deus fala. Tem várias coisas que Deus fala. A Bíblia, por exemplo, tem uma série de promessas que podem nos alcançar. Mas muitas vezes a gente lê e parece que a gente não está entendendo absolutamente nada, ou a impressão que dá é que aquilo é tudo uma promessa para um tempo que já passou. E aí eu queria que você visse um texto que está em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Se você tiver no celular, abra no celular para acompanhar. Se você puder tomar nota, tome nota, porque vai ser muito importante para que depois você possa estar meditando sobre isso na sua casa. A gente vai citar muitos princípios que estão previstos aqui na Bíblia, e é importante que você possa estar acompanhando. Então veja o que diz: por isso, diga aos israelitas. Isso era uma palavra de Deus, uma palavra dita pelo próprio Deus, e ele recomendou que fosse dito: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés, preste atenção nesse final. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, assim, eu acho extremamente interessante e é bem relevante a gente começar por esse texto, porque aqui a gente vê um povo que estava sendo extremamente oprimido por uma escravidão extremamente severa. Eles eram espancados, eles eram maltratados, e eles estavam pedindo a Deus por uma libertação, sendo que quando
o momento dessa libertação chega, eles não conseguem acreditar. Porque há situações na nossa vida tão difíceis que a gente não consegue acreditar que é possível sair, se livrar dela. É como se as correntes fossem tão grandes. É como se as amarras fossem tão poderosas que a gente acha que é impossível se desvencilhar. É ou não é? Quem está vivendo algum problema assim? Levanta a mão. Só essas pessoas? Eu já vou levantar as duas minhas. Eu acho que todo mundo tem um problema desse, um problema dessa natureza, que parece impossível de se resolver. E é aí que entra um negócio chamado fé. É aí que pode entrar a presença de um Deus que a Bíblia fala que é Deus do impossível, que faz da estéril mãe de filhos, que traz à existência aquilo que não existe. É nesse momento que Deus pode entrar em cena. E no caso do povo de Israel, Deus entrou em cena através da figura de Moisés, que foi levantado por Deus com esse propósito, sendo que o texto nos revela que, embora o povo tenha ouvido todas essas palavras que foram ditas pelo próprio Deus, eles não conseguiram acreditar naquilo que estava sendo dito por conta de duas coisinhas: a angústia e a cruel escravidão que eles estavam sofrendo. Então, em muitos momentos a gente está tão mergulhado na ansiedade e na angústia, isso tudo gerado pelas adversidades, que a gente não consegue ver sair. Se vier uma pessoa e disser para a gente, não se preocupe, isso vai passar, a gente não consegue ver. Sabe por quê? Porque a gente mergulhou na angústia, a gente mergulhou na ansiedade, a gente mergulhou no problema e não na solução do problema. A Bíblia nos faz uma recomendação bem interessante, num determinado texto que eu não me recordo sinceramente onde está, mas que diz assim, que nós devemos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Olha aí, Salmo 121. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu li certa vez um estudo de uma determinada tribo, em que era costume do povo dessa tribo andar de cabeça baixa. E os pesquisadores ficaram admirados porque constataram que a grande maioria das pessoas que viviam nesse lugar sofriam de depressão. E aí a gente vai para a Bíblia, um texto escrito há milhares de anos atrás, e diz: olhe para o alto, que é de onde vem o seu socorro. Mas não é só o fato de olhar para o alto, mas esse salmo nos chama para olhar para Deus, porque para Ele não existe impossível. Talvez essa situação que você esteja vivendo seja impossível para você, mas para Ele não é. Então não permita que a angústia e a ansiedade afoguem você. Porque se você permitir que a angústia e a ansiedade sejam maiores do que a sua fé, você não vai conseguir crer na promessa de Deus para você. Mesmo que alguém tremendamente usado pelo Senhor chegue para você e diga: isso vai passar, você não vai conseguir crer, porque você está mergulhado na angústia. Então esse é o primeiro princípio que a gente precisa entender. É condição para conseguir ouvir e crer numa promessa de Deus que a gente esteja atento, para que as angústias não consigam nos consumir, para que o problema não seja maior do que Deus. Sendo que tem uma coisa, e isso é o que é mais assustador:
a ansiedade, a angústia e a escravidão mental, que nos impede de ouvir e de crer. É o padrão vivido pela maioria das pessoas desse mundo. Tem algumas coisas que eu resolvi deixar de fazer. Eu acordava de manhã e quando eu estava indo trabalhar logo cedo, eu ligava no rádio CBN. E eu já chegava meio que deprimido. Porque que tipo de notícia vende? Basta pegar um jornal e você vai ver. Tem jornal por aí que as pessoas brincam que se espremer sai sangue. Então, essas notícias que a maior parte das pessoas gostam não são notícias que podem nos ajudar a ter saúde emocional. Muito pelo contrário, são notícias que podem nos colocar ainda mais para baixo, mais desanimados. A gente precisa mudar a forma de pensar. E esse é o segundo ponto que você precisa entender nessa noite. Você precisa mudar. Bota aí, Cátia, outro slide. Você precisa mudar a maneira de pensar. Porque mudar a maneira de pensar é a chave para ter uma vida transformada e experimentar a vontade de Deus. Se você não muda o jeito de pensar, você não consegue experimentar a vontade de Deus. É exatamente isso que diz lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, que está ali. E essa palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha só, sabe qual é o significado dessa palavra conformar no original? É tomar a forma, é entrar. Imagine uma forma. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Precisamos buscar uma transformação que vem através da renovação da mente. E quando a gente experimenta isso, a gente começa a vivenciar uma vida abundante. Porque a promessa de Deus para a nossa vida é de uma vida abundante. A promessa de Deus para nós é de uma paz que ninguém consegue entender, que excede todo entendimento. A promessa de Deus para você é de uma alegria tão grande que, segundo a Bíblia, quando você está com Deus, até a tristeza fica pulando de alegria. Mas como é que a gente faz se não está vivendo isso? Tem alguma coisa errada. E é isso que nós vamos aprofundar um pouco hoje à noite. Então, primeira coisa, não tome a forma do mundo. Eu lembro que quando eu era pequeno, muitas vezes quando eu queria que meu pai deixasse eu fazer alguma coisa, eu dizia uma frase que eu acho que os pais aqui estão acostumados a ouvir: mas todo mundo está indo, todo mundo faz, todo mundo tem. É o padrão. Sendo que Deus não nos chama para vivenciar o padrão do mundo, mas Ele nos chama para vivenciar um outro padrão, um padrão que Ele determinou para a gente. E para que haja essa transformação da mente, nós precisamos da ajuda dEle. Nós precisamos aplicar e encher a nossa mente da palavra de Deus e não das palavras das pessoas. Não que não existam bons conselhos, não é isso que eu estou dizendo, mas muitas vezes os conselhos humanos contrariam os conselhos de Deus, e é nessa hora que a gente precisa tomar a decisão, e a decisão é de ficar com o conselho de Deus para a gente. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela tem uma característica nesse texto: ela é boa, ela é agradável
e é perfeita. E no original essa palavra perfeita ela tem um significado bem amplo, porque ela vem de uma palavra grega que significa levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, perfeito, integridade e virtude humana consumados, maturidade, ser adulto, ter maioridade, que cumpre o propósito. Eu gosto muito dessa última definição, que cumpre o propósito. Porque eu costumo dizer que cada um de nós nasce com um propósito, e enquanto a gente não descobre qual é esse propósito, e esse propósito é algo estabelecido por Deus para a gente, nunca a gente vai ter satisfação plena. Se você tem um chamado, um propósito de Deus, de cuidar de pessoas, de ajudar o carente, o necessitado, o pobre, a viúva, a criança abandonada, enquanto você não cumprir esse propósito, você vai se sentir sim, nada, você vai achar que sempre tem algo faltando, porque na verdade você não se empenhou em cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração. E muitas vezes a gente passa a vida inteira sem procurar descobrir qual é esse propósito. E aí nunca a gente vai experimentar essa perfeição que é a vontade de Deus. Existem algumas descobertas científicas que acabam convergindo com a Bíblia. E eu queria falar com vocês a respeito de alguns. A primeira delas é a descoberta de uma ciência que estuda o que os pesquisadores chamam de sinalizadores bioquímicos que estão presentes em todo o nosso genoma. Esses sinalizadores eles sofrem uma influência externa, do ambiente externo. Eles estão denominando isso de uma coisa chamada epigenética. Quando se começou a estudar o genoma, os pesquisadores achavam que toda a solução estaria ali naquele código genético, a cura de todas as doenças e tudo no mundo. Mas eles não conseguiram explicar alguns fatos científicos, como por exemplo, porque duas pessoas, dois gêmeos, por exemplo, que têm um código genético semelhante, um desenvolvia asma e o outro não desenvolvia asma. Não se sabia explicar, mas hoje, através dessa ciência, já se consegue perceber que o nosso código genético ele tem uma série de predisposições, mas muitas predisposições vão ser externadas e muitas não serão externadas. E aí se descobriu, por exemplo, que existem coisas que ativam essas predisposições ou desativam essas predisposições. E é sobre isso também que a gente vai falar um pouco mais ainda hoje, para que você possa entender. Pode passar aí, Cátia. A outra imagem. Uma descoberta interessante que a ciência tem feito é que o medo, por exemplo, ele pode ser passado por 3 ou 4 gerações. Se você sente medo de alguma coisa, esse medo ele pode ser transferido para os seus descendentes através da genética. Isso é uma coisa muito louca, porque se imaginava que só se podia transferir uma predisposição genética para uma doença, mas a ciência tem mostrado que isso pode acontecer. Eu tinha separado um vídeo, eu não sei se o pessoal vai conseguir colocar ele aqui para ser exibido. Consegue? Aqui está uma engenharia quase genética. Enquanto eles vão falando, eu vou explicando para vocês. Esse vídeo mostra o seguinte, veja que coisa interessante. A pesquisa foi feita utilizando alguns ratos.
E o que é que eles faziam? Os ratos estavam num ambientezinho fechado e eles colocavam cheiro de fruta nesse ambiente. Mas quando eles colocavam o cheiro de fruta, eles davam um choque no rato. E aí toda vez eles repetiram isso por diversas vezes. Botavam o cheiro de fruta, davam um choquezinho no rato, e aí aquilo foi sendo registrado na mente do rato. Então, cheirinho de fruta é sinônimo de choque. Cheirinho de fruta, sinônimo de choque. E chegou um momento que vinha um cheirinho de fruta, mas não tinha choque, mas o rato ficava aterrorizado com o cheiro de fruta. Sendo que isso não era normal. Antes disso, o rato gostava do cheiro de fruta, porque o cheiro de fruta remetia à comida. Quando ele sentia o cheiro de fruta, ele já ficava feliz da vida porque ele ia se alimentar. E eles quebraram esse padrão utilizando o choque. Para surpresa dos pesquisadores, os descendentes desses ratos que levaram choque quando sentiam o cheiro de fruta, passaram a ter medo do cheiro de fruta sem nem levar um choque. Já pensou? Tá vendo, Leida? Agora eu já sei porque você tem meio parado. Hein, mulheres? Deve ter alguma explicação. Tem como a gente... E aí, já tem como exibir? Então preste atenção lá no vídeo. Normalmente não faz com que ratos saiam correndo, mas quando pesquisadores juntaram o novo dado amendoado da cetofenona com um poderoso choque elétrico, ratos do laboratório rapidamente passaram a ter medo. Com o passar do tempo, neurônios extras surgiram em seus narizes e na parte do cérebro responsável pelo processamento de cheiros, deixando-os super sensíveis ao cheiro. Esse resultado não é chocante, mas o que é realmente curioso é que os filhotes desses ratos e os filhos depois desses também se assustavam com o cheiro de acetofenona e tinham os mesmos neurônios extras, mesmo sem nunca terem conhecido seus pais ou o cheiro. Mas como eles poderiam ter herdado algo que seus pais aprenderam? A genética básica nos ensina que somente o DNA é passado para os descendentes. Características como memória, cicatriz ou músculo não são transmitidas, já que a sua aquisição não altera o código genético. Mas acontece que instigar medo nos ratos acabou desencadeando mudanças genéticas, não na sequência do DNA, mas em vez disso, na forma como esse código foi lido e usado no corpo dos ratos. Dentro de cada célula, uma máquina biológica constantemente transforma o DNA em proteínas necessárias para o funcionamento de vários processos vitais. Interruptores químicos ligados ao DNA ativam ou desativam genes, informando a máquina quais e quanto de cada proteína produzir. É por causa desses interruptores, chamados de marcas epigenéticas, que as células dos rins parecem e agem de forma diferente de uma célula da pele ou nervosa, apesar do DNA de ambas as células serem idênticos. Mas os interruptores das células estão sujeitos a estímulos externos. Ao ensinar os ratos que deveriam ter medo de cheiro de fruta, um dos seus genes responsáveis pelo olfato saiu do controle. Pesquisadores não sabem todos os lugares do corpo do rato onde isso aconteceu, mas sabem que aconteceu em um lugar, nas células do esperma dos ratos, que um dia irá passar esse material genético alterado, fazendo a próxima geração de ratos super sensíveis a cetofenona. Os roedores não são as únicas criaturas que possuem esse tipo estranho de herança. Em Overkalix, na Suécia, garotos que passaram fome durante o inverno acabaram tendo filhos super saudáveis, com riscos extremamente baixos de doenças cardíacas e diabetes, e seus netos tiveram a mesma saúde excelente, chegando a viver incríveis 32 anos a mais, em média, do que os netos de garotos que não passaram fome. Só para deixar claro, isso não significa que devemos deixar nossos filhos passar fome para as gerações futuras. Os cientistas não fazem ideia ainda de quais genes foram afetados pela fome. Embora sejamos capazes de relacionar alterações epigenéticas com melhorias de saúde nos ratos, estamos muito distantes ainda de poder fazer o mesmo com os seres humanos. Isso pode parecer algo ruim, mas o principal motivo é porque não vivemos em um ambiente controlado, que é o laboratório. Ainda bem. Esse foi. Ok? Então veja que coisa interessante. O medo do cheirinho de fruta foi transferido através do esperma do rato para a sua prole. E esses estudos têm mostrado que isso pode se estender por 3 ou 4 gerações. E é interessante que a Bíblia diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem, mas que existe um problema
com a desobediência que pode se estender a 3 ou 4 gerações. Aí vem a ciência agora e confirma. Passa aí para o outro slide. O que é mais surpreendente é o seguinte: tem um slide com 2 ratinhos gordos, não lembro se tinha, eu não fiz, mas ele está falando que lá na cena final, lá do vídeo, né? Tá. Mas veja só, eu tinha separado um slidezinho que era um rato magrinho e um rato gordo. E foi feito um estudo que visava identificar a influência genética da alimentação. E se descobriu que haviam determinados alimentos que ativavam a predisposição genética para a obesidade dos ratos. Então, se pegou vários ratos com predisposição genética para a obesidade e se constatou que se esses ratos, ou parte dos ratos, se alimentassem de um jeito diferente, o gene que daria obesidade a esses ratos, ele seria inativado. Ou seja, se descobriu que há determinados alimentos que ativam predisposições genéticas ruins, assim como há determinados alimentos que inativam predisposições genéticas ruins e ativam predisposições genéticas boas. Por isso que a gente tem que vigiar no que a gente come. A Bíblia também é recheada de princípios de alimentação. E eu creio que Deus já pensou nisso. A gente que adora um alimentozinho processado, sorvetezinho, eu gosto. Mas eu preciso admitir que isso não é bom, né? E não ativa nada de bom. Mas o que é mais surpreendente é que, depois de terem feito essa pesquisa e constatar que há determinados alimentos que acionam o interruptorzinho para uma predisposição ruim, como uma doença, uma depressão, um problema cardíaco, há também, e essa foi a descoberta mais recente, que os pensamentos eles têm essa mesma capacidade de ativar ou inativar predisposições genéticas. E aí é que eu acho que é um negócio complicado. E é por isso que a gente está aqui hoje, para aprender a renovar a mente. Porque se a nossa mente tiver ou continuar do jeito que tem estado, que tipo de predisposição genética vai ser ativada? Faça esse questionamento aí para você agora. Se você continuar pensando do jeito que você tem pensado, que tipo de predisposição genética na sua vida será ativada? A predisposição genética boa ou a predisposição genética ruim? Não precisa me responder, mas é bom que você reflita. Vamos passar? Existem então alguns princípios que eu vou falar para vocês. Eu vou falar de 12 princípios que tem com relação com a Bíblia e com a ciência que podem ajudar você nesse processo de renovar a mente. Mas antes eu queria te dar um dado interessante de uma outra pesquisa que mostrou, por exemplo, que foi feita uma pesquisa com milhares de pacientes infectados com HIV. E essa pesquisa constatou que os pacientes que tinham um pensamento mais otimista, mais voltado para Deus, mais ligado à fé, ao invés de um pensamento tóxico do tipo que vai morrer, que não tem jeito, que vai se acabar. Esses outros que buscavam pensar em Deus e ter um pensamento voltado para Deus, eles tinham uma resistência, assim, não vou chamar de imunidade, mas uma resistência à doença 300.000 vezes maior.
eles eram 300.000 vezes mais resistentes à doença do que aqueles que enchiam a mente do que não presta. Me responda uma coisa: quem aqui conhece alguém que quando você chega perto e começa a falar, quando termina a conversa você sai mal? Levanta a mão para eu ver. A pessoa que você chega e fica só se lamentando da vida: ô droga, ô vida, ô azar. Tem um desenho que eu assistia, eu estou entregando minha idade, deve ser minha, mas que tinha um personagem que ficava assim o tempo todo, só se lamentando. As pessoas que ficam assim, se lamentando da vida, reclamando, ô droga, ô vida, ô azar, que anda com a nuvem negra na cabeça, porque tem gente que parece que anda com a nuvem negra na cabeça. Já viram pessoas que tudo de ruim acontece com ela? Que se for para o interior, o matuto ouvir, vai dizer assim: que você pisou embaixo do corpo. Vamos dizer que ninguém escutou isso aqui. Essas pessoas, se você for olhar a fundo, elas pensam completamente errado. Muito provavelmente não tem um pensamento voltado para Deus. Então, tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, que mostra que o livre-arbítrio, a escolha que a gente faz, é um fato que tem desdobramentos que são reais, espirituais e também científicos. Veja o que diz esse texto: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, por juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que coisa interessante. Ele diz: eis que eu proponho para você, eu coloco diante de você, e essa é a palavra de Deus para você hoje à noite: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor está dizendo para você hoje, para mim: escolha a vida para que você viva, escolha a vida para que você tenha longevidade. Tudo passa pela renovação da mente. Não é à toa que lá em Romanos 12:2 diz que nós seremos transformados pela renovação da mente, e quando a nossa mente for renovada, nós experimentaremos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então tem uma relação extremamente importante. Eu não estou aqui para falar de poder da mente, não. Eu estou falando aqui de você aprender a descartar o que não presta da sua mente, encher a sua mente das coisas de Deus. Isso vai fazer diferença. O Salmo 34, versículo 11 e 12, no versículo 11 ao 16, também nos traz ensinamentos preciosos a respeito desse princípio. Veja o que diz lá: venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem quer amar a vida e viver dias felizes aqui? Levanta a mão. Tem pouca gente, né? Então veja o que ele diz: então, se você quer isso, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, sem desistir, insistindo. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então olha só, se
Se você quer viver dias felizes, então você não pode ser o tipo de pessoa que quando morrer vai ter que ter um caixão para o corpo e um caixão para a língua. Porque tem gente que é assim, que adora fofoca, que adora falar mal dos outros, que quando se aproxima de você, fica, tem um negócio da te contar, menino babado. Eu conheci uma que começava assim, chegava, eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão, uma coisa tão séria. Aí dizia assim, cara de boca, cara de boca, cara de boca. Mas já despertava a curiosidade, né? Porque tem gente que é especialista nisso. Não vai viver dias felizes, porque só sabe falar mal dos outros. Os lábios destilam a falsidade. Provérbios 3, versículos 7 e 8 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ainda a respeito dessa questão das palavras, certa vez Jesus falou uma coisa muito interessante. Tem uma irmã aqui que conhece bem essa história. Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que está comendo, a forma como está comendo, que é importante, a gente viu que tem um desdobramento, mas não vigia no que fala. E aí botou a perder toda a dieta, toda a vigilância alimentar para se alimentar no natural, no orgânico. Tudo foi colocado a perder pela língua. E aí a gente precisa vigiar. A segunda coisa que eu quero falar para você é que a mente é como uma espécie de ponte que fica entre o seu espírito e o seu corpo. Ou seja, tem um papel fundamental. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala o seguinte: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu ia para o interior, lá para o Porto de Galinhas, é que nem mais interior hoje, mas tinha uma pracinha que montava um circo e tinha um negócio chamado Monga. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto ou ouvido falar da Monga, ou quem sabe assistido a apresentação da Monga. Mas eu recordo que quando eu adolescente ia lá ver Monga, tinha todo um discurso, né, que era montado dizendo assim: à meia-noite buscarei a sua alma. Uma linda mulher começava a dizer, falar a história dela. Você entrava, quando chegava lá, às vezes a mulher nem era nem tão linda assim. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Eu ainda virava um macaco. E eu cresci achando que alma e espírito era a mesma coisa, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que é diferente. E a Bíblia mostra que alma é mente. A alma, diferentemente do espírito, que é o que Deus colocou na gente, o sopro de vida, a alma é diferente. Na alma está a razão, a emoção e a vontade. Então, a nossa alma precisa ser renovada e ela precisa ser conservada de forma irrepreensível para a vida do Senhor Jesus. Isso demonstra que a mente, ela é que tem um controle. Por isso que a transformação vem através dela, da renovação da mente. Como a gente viu lá em Romanos 12:2, que eu li para vocês: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma coisa importante que a ciência tem mostrado, que é a existência de uma memória denominada de memória consciente, que é aquela que você consegue perceber o que você está pensando. E existe uma outra memória, que é uma memória inconsciente, que está atuando o tempo inteiro, mas a gente não se dá conta.
O mais surpreendente é que a ciência tem apontado que essa memória inconsciente é responsável por até 99% das nossas atitudes e escolhas. Já pensou? A memória inconsciente é responsável por até 99% das nossas escolhas. E aí é que está a bronca. Toca na pessoa que está do seu lado e diga assim: presta atenção. Eu estou aqui para tirar você da zona de conforto. É um negócio chato esse negócio que a gente quer dar um cochilozinho, aí vem alguém e toca na gente. Mas olha, presta atenção nisso. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Graças a Deus, quase todo mundo. Mas você recorda quando você começou a aprender a andar de bicicleta? Era uma dificuldade. Você tinha que ficar pensando como é que você ia fazer para não cair. Eu lembro que meu pai botou uma rodinha, minha bicicleta tinha 2 rodinhas, talvez a sua do mesmo jeito. E aí você ficava andando, daqui a pouco ele tirou uma rodinha, eu fiquei com medo imenso. E eu consegui me equilibrar com uma rodinha só, até o ponto que ele tirou as 2 rodinhas. Eu comecei, do dia para a noite, eu acordei andando de bicicleta. Mas houve todo um processo. E hoje eu acho que tem mais de 3 anos que eu não ando de bicicleta, mas se eu pegar uma bicicleta eu consigo andar. Você também, é ou não é? E por que isso acontece? Porque tem algo que ficou armazenado na memória inconsciente. E a ciência aponta que essa memória inconsciente, nela acontece um fenômeno chamado automatização. O que significa isso? Significa que aquilo que você aprende, a memória inconsciente faz com que o que você aprendeu seja aplicado sem que você precise pensar para fazer. O mesmo acontece na direção, quando você está dirigindo, e para uma série de outras coisas. Inclusive, uma coisa interessante. Sabe quando alguém chega para você e fala de um jeito que o seu sangue ferve? O coração bate acelerado e você fica indignado e ainda diz assim: eu fui com a cara dessa pessoa. É ou não é? Não bati. A pessoa minha santa bater com Deus. É, tem isso. Já vi muita gente falando isso. Aqui não tem esse negócio de santo. Pelo sangue de Jesus todo mundo é santo, é o que a Bíblia fala. Agora pessoal, sabe por que isso acontece? Porque muito provavelmente você conheceu alguém que foi até peça na sua vida, que falava do jeitinho que essa pessoa fala. E aí, quando você encontra com essa nova pessoa, o que é que o seu cérebro vai fazer? Ele vai buscar lá no baú da felicidade alguma situação que se assemelha a essa que você está vivendo hoje. E é por isso que você fica com o coração angustiado. Por quê? Porque a memória inconsciente, ela está agindo e está fazendo com que você tome uma decisão baseada numa experiência que foi armazenada na sua memória inconsciente, que você nem se dá conta. É por isso que tem gente, quem já ouviu dizer assim: fulano tem pavio curto. Aí eu já vi um outro dizendo assim: fulano pavio curto, fulano não tem nem pavio. Por que isso acontece? Porque existe um monte de lixo armazenado na memória inconsciente que precisa de uma intervenção de Deus para sair. E aí a gente vai aprender como é que faz isso hoje. Então preste atenção, se dormir não vai pegar. O quarto princípio, olha só, se a mente tem um controle, ninguém pode dizer aqui que é vítima da genética. Essa frasezinha que diz assim: eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela, tem que sair dos nossos lábios para nunca mais voltar. Está entendendo? Tem gente que se conforma e diz assim: eu não vou mudar. Eu fui a minha vida toda desse jeito, vou continuar assim. Eu nasci assim, vou morrer
mudar. Muda sim, a gente vai aprender aqui que muda. A quinta coisa que você não pode esquecer é que você pode desenvolver o seu espírito através das escolhas que você faz na sua mente. De que maneira? As escolhas que você faz para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que coisa, lá em Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo falou uma coisa bem legal. Ele disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Paulo falou isso, que estava crucificado, ele estava vivinho da Silva. Mas o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte: eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de matar o meu desejo carnal, para que passasse a prevalecer o outro desejo, que é o meu desejo espiritual. Para que a vontade do Espírito possa prevalecer na sua vida, é preciso que a vontade da sua carne deixe de prevalecer. Então a gente não pode ficar tomando mais decisões com base nos impulsos. Você não pode controlar, e esse é o sexto princípio que eu vou dizer agora, você não pode controlar os eventos e as circunstâncias da vida, mas você pode controlar as suas reações aos eventos e circunstâncias. Quem aqui já foi no médico e fez aquele teste do reflexo, que ele pega um martelinho e mete o joelho? Alguém já fez aqui? É horrível, né? O que é que acontece ali? Acontece uma reação, é algo instintivo, é reflexo. E é exatamente isso que a memória inconsciente consegue ativar na gente: reações de reflexo e não reações pensadas. Por isso a gente precisa estar diante de Deus para conseguir agir de um jeito diferente. Vamos lá, Mateus 7, 13 a 14. Jesus falou: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, existe uma escolha que precisa ser feita. Gálatas 6, versículos 7 e 8, fala outra coisa interessante que colabora e converge para esse princípio, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. A sétima coisa, depois eu posso até disponibilizar para vocês essa apostilazinha, é o seguinte: quando você pensa, você constrói pensamentos, e esses pensamentos se transformam em substâncias físicas em seu cérebro. Hoje a ciência mostra que fica no formatozinho como se fosse uma árvore. E uma árvore é fácil de arrancar? Não é fácil. Mas os pensamentos, eles ficam estabelecidos na memória no formato de uma árvore. Então, lá em Provérbios 23, versículo 7, fala uma coisa bem interessante. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A parte inicial desse versículo é que eu acho que é mais representativa para o que a gente está falando hoje. Ele diz: como a pessoa imagina, assim ela é. Porque se você dirige a sua vida com o pensamento de que você é incapaz de fazer qualquer tarefa, por mais simples que seja, você não vai conseguir fazer. Se você tiver a mentalidade dos espias, ou da maior parte dos espias que foram averiguar a terra prometida e que voltaram dizendo: olha, nós somos como gafanhotos, aquela terra dali é boa realmente, mas o povo que mora nela são gigantes e nós perante eles somos como se fossem gafanhotos.
mentalidade não consegue alcançar promessa alguma. Você não vai conseguir uma vida repleta de vitórias se o seu pensamento não for transformado. Porque você vai agir de acordo com o que a sua mente está cheia. Estão entendendo, gente? A mente é como se fosse um celeiro. O celeiro é onde se armazenam as sementes. As sementes que a gente vai tirar para a nossa vida vão estar aqui na nossa mente. Se você encher sua mente da palavra de Deus, vai sair semente de Deus. Mas se você encher a sua mente de porcaria, imagina o que vai ter. Semente que não presta. Veja o que disse Jó, lá no capítulo 3, versículo 25 e 26. Jó falou uma coisa muito interessante e eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Ele disse assim: porque o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. E aí ele disse: não tenho paz nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó era um cara que era um sujeito decente, um sujeito direito, mas ele vivia preocupado em não sofrer. Jó, ele era tão precavido com essa questão do sofrimento, que para evitar que Deus o visse ou enxergasse a família dele de um jeito ruim, ele se antecipava e ia fazer sacrifícios em favor dos filhos, para que se porventura algum deles tivesse pecado, Deus não ignorasse e não viesse com um problema sobre a vida dele. E veja o que aconteceu com Jó. Ele temia tanto viver os problemas que ele acabou vivendo. Talvez você se identifique com isso. Poxa, parecia que eu estava adivinhando. Não, você estava pensando mesmo. É um negócio complicado. A outra coisa, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Se você tem um raciocínio saudável, você vai fazer boas escolhas. E os seus pensamentos vão ser saudáveis. Mas se você tiver um raciocínio doente, um raciocínio doentio, você vai fazer escolhas doentias e os seus pensamentos também vão ser doentios. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a gente até já leu esse texto, mas nunca demais, diz que os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Se a mente estiver ocupada com o que Deus propôs e com as palavras de Deus, você vai fazer essas escolhas de Deus. Mas se estiver cheio do problema, ou cheio do pessimismo, das coisas que não prestam, das palavras daquele sujeito que toda vez que você encontra você sai mal, então meu irmão e minha irmã, não tem outra, as escolhas vão ser minhas. E não é à toa que lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, foi dito: finalmente, irmãos, preste atenção, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aqui nesse texto ele nos dá uma espécie de filtro para os nossos pensamentos. Ele diz que a gente só deve pensar naquilo que for, veja, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se tem algo de excelente, digno de louvor, seja isso que você pensa. Então tem que passar cada pensamentozinho. E pensamento é aquilo que permanece. Não sei se acho que o Lutero disse que você não pode impedir que um passarinho venha e pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele venha e faça um ninho na sua cabeça. O grande problema está exatamente que muita gente tem deixado que o diabo fazer ninho na mente, e o resultado nunca pode ser bom. Olha, Deus projetou você para conseguir analisar a sua mentalidade e mudá-la. Deus planejou você para conseguir analisar a sua mentalidade e mudar ela.
Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 ao versículo 5, diz que as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí veja o que diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é tornar cativo alguma coisa? O que é tornar cativo alguma coisa? Vem cá, Bruno. Se vê um cara forte desse, para tornar cativo dá trabalho. Mas tornar cativo é você aprisionar de alguma forma. Impedir que ele, é botar uma algema nele, nas mãos, nos pés, amarrar ele aqui e o impedir de andar para qualquer lugar. O que a Bíblia está dizendo aqui, nesse texto, obrigado, é que a gente precisa pegar o pensamento e aprisionar ele. E dizer: pensamento, você vai obedecer a Cristo. Uma das grandes chaves para a transformação da mente está exatamente em se pegar o pensamento e torná-lo cativo a Jesus. É perceber que o pensamento é mentiroso e mostrar para o pensamento a verdade de Deus. Se você começar a exercitar isso, e aí existem alguns passos que eu vou passar para vocês, que aí são decorrentes de um estudo que foi feito por uma cientista cristã chamada Christiane Leaf. Você vai ver que muita coisa boa vai acontecer em sua vida nesse aspecto emocional e de saúde e tantas outras coisas. Filipenses 3, 13 a 14. Veja o que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, preste atenção nisso. Minha avó dizia muito: águas passadas não moem moinhos, ou não movem moinhos, não movem moinhos, não movem. E uma outra coisa para dizer assim, que era: quem vive passado é museu. Sendo que tem gente que vive no passado. Se você é desse tipo de gente, se você tem essa prática, está na hora de mudar. Renovar a mente é isso. E Paulo falou aqui que ele buscava esquecer dessas coisas que ficaram para trás. Evidentemente, preste atenção, ninguém esquece de nada. Mas o que ele queria dizer é que esquecer é que ele buscava não ficar se lembrando. Tem uma parente minha que lembra das coisas e parece que ela está vivendo. Começa a ficar vermelha. E aí diz assim, talvez você se identifique: lembro como se fosse hoje. Era dia 24 de dezembro de 1976. Nós estávamos nos preparando para a ceia. E aí fica lembrando. Era 19h28, o mesmo horário que começou esse seminário de oficina da mente. Um amigo meu dizia que esse tipo de gente tem o baú da infelicidade. Ele dizia que a esposa dele tinha um. E ele fala que ele costuma errar, quando o ser humano erra, mas que quando ele errava, a mulher dele chegava, abria o baú, e o baú era grande, fazia até barulho na porta. Ele disse que ele fazia. Era a tampa do baú abrindo, e ela ia lá e achei. Você fez igualzinho ao dia 1º do ano 2000. Lembra que você fez? E aí começa a falar da infelicidade. Ninguém que vive assim, com o baú da infelicidade, vai ter dias tranquilos, saúde,
mente renovada. Tem que mudar. Então, você foi projetado por Deus, presta atenção nisso, para reconhecer e escolher coisas certas. Você foi projetado por Deus para reconhecer e escolher coisas certas. Josué 24:15 tem uma coisa interessante. Ele disse: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, então escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aí lá em Isaías capítulo 30, versículo 1 e 2, ainda a respeito dessas escolhas certas, Josué, qual foi a escolha que Josué fez? Vocês podem servir a quem quiser, agora eu e minha família vamos servir a Deus. Aqui em Isaías 30, versículo 1 e 2 diz: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, que fazem acordos sem a minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Olha só, existe uma escolha. Você vai continuar escolhendo de acordo com as suas memórias erradas que foram gravadas na sua memória inconsciente, ou você vai buscar ser dependente de Deus e refletir um pouquinho: Deus, e agora? O que é que eu faço? Deus, eu estou falando igualzinho aquela pessoa. O que é que eu faço? A vontade que eu tenho é fugir. De repente você vai ouvir de Deus: fique. Estão entendendo? Precisamos fazer escolhas diferentes. O 11º princípio, e a gente já está terminando para passar para os pequenos grupos, é que você foi projetado para o amor. O medo é uma resposta aprendida, não é algo natural. Todos nós fomos projetados por Deus para o amor. O medo não é algo natural, é algo aprendido. Olha, eu estou com uma menininha de 1 ano e agora ela está começando a andar. Ela mal sabe andar e já quer se aventurar a correr. Na semana passada, num dia só, em fração de 1 hora, ela levou 2 quedas. Ela sobe, às vezes eu ponho ela na minha cama e ela quer engatear e sair da cama engateando, a cama é alta. Ela não tem medo de altura, ela não tem noção de que ela pode se machucar se cair daquela cama. Por quê? Porque criança não nasce com medo, a não ser que seja aquele medo que a gente viu lá, que a epigenética está estudando, que é o medo que passa de geração em geração. Mas o projeto de Deus não é que a gente viva com medo, é que a gente viva encharcado de amor. Estão entendendo? Quem aqui tem medo de cachorro? Pouquíssima gente tem medo de cachorro. Mas digamos uma pessoa que tem um medo imenso de cachorro. Mas que gosta de gato. Aí vê um cachorro, um pitbull, estraçalhando um gatinho. Ela gosta muito do gato, mas ela vai correr porque ela tem medo que se pela do pitbull. Agora imagine que no lugar do gatinho esteja um filho pequeno dessa pessoa. E aí? Meu amigo, ela vai partir para cima do pitbull. Se brincar, ela vai matar o pitbull com as próprias mãos. E ela vai fazer de tudo para livrar a criança da boca do pitbull. Por quê? Porque o amor que ela tem pela criança é maior do que o medo que ela tem do pitbull. E é por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é o amor de Deus. Se você amar a Deus acima de tudo e o seu amor por Ele for tão grande, mas tão grande, se Ele for a prioridade para você, não vai haver medo para lhe aprisionar, porque o amor que você tem por Deus será maior
que o medo que você tem, seja lá do que for. Então, se ele disser para você, minha filha, vá, meu filho, vá, eu vou com você, você vai, porque você o ama e confia que o que ele está dizendo é verdade e vai se cumprir para você. O medo ele não vai lhe aprisionar mais. Então, tem muitas coisas que Deus vai curar vocês. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem gente que tem medo de tudo. Eu não quero ir para essa reunião sozinha, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. E o que é que você precisa fazer? Para Deus vem comigo, me ajuda nisso, eu me sinto incapaz. Você acha que Paulo não se sentia incapaz? O apóstolo Paulo certa vez disse assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades. Negócio meio masoquista. Mas ele continua e ele diz algo extremamente profundo, porque ele diz assim: porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando você acha que não tem condições, você reconhece a sua limitação, mas vai buscar em Deus, que é a fonte, a solução, Ele lhe capacita. Porque ali você está reconhecendo a sua fraqueza, a sua limitação, mas você está crendo que existe uma força ilimitada nele. E sabe por que o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza? Porque dali para frente deixou de ser o seu braço, passou a ser o braço dele. Se você entender isso, você vai enfrentar tudo. E por fim eu queria falar dos 5 passos que vocês vão praticar agora, que são os 5 passos para desintoxicar a sua mente. Está aí escrito: 5 passos para desintoxicar a mente. O primeiro passo é o que a pesquisadora chamou de coletar. O que é coletar? É segurar alguma coisa, né? Pegar, identificar, é colher. Então você precisa identificar os pensamentos e as emoções que estão vindo. Lembra que eu falei para vocês da memória inconsciente? Vou contar para vocês algo que aconteceu um dia desse. Eu tenho uma filha, eu só tenho filha. 3, tudo menina. E a minha filha mais velha, um dia desse, chegou e disse assim: pai, que cheiro dos Estados Unidos. Ela ficou assim, que cheiro bom, que cheiro bom, que cheiro dos Estados Unidos. Eu fiquei rindo com aquilo, mas eu achei interessante, porque o cheiro que ela sentiu ativou uma memória boa, que ficou armazenada. Então, ela ficou sentindo bem, ficou alegre. Por quê? Porque o cheiro trouxe a memória, algo que ela vivenciou. Presta atenção uma coisa, sabe o que a memória armazena? Ela armazena o fato e ela armazena também as emoções que vieram junto com o fato. Então, por exemplo, se o caso da minha filha, ela teve uma experiência boa nos Estados Unidos, ela sentiu um cheiro agradável em algum lugar que ela entrou, e aquilo trouxe alguma situação prazerosa para ela que ficou salvo na memória dela. Então, ela viveu uma situação hoje, a memória foi lá, o cérebro foi lá e buscou na memória inconsciente algo que se parecesse com aquilo e trouxe a emoção que ela viveu quando esteve nos Estados Unidos, há vários anos atrás. Estão entendendo? Então, exatamente por isso que o coração bate acelerado, dá aquele frio na barriga. Vocês estão entendendo? Vou citar um exemplo para você. Imagine um menininho, que eu vou chamar ele de João Tímidos.
Esse menino cresceu e era um menino esquisito. Muitos chamariam de nerd. E esse João, ele tem um verdadeiro pavor por estar em lugares com muita gente. Então as pessoas convidam o João Tímidos para a festa, ele nunca quer ir. Ele quer ficar em casa. E isso começou a prejudicá-lo de tal forma que ele passou a ser conhecido como o antissocial, o antipático, o fechadão. Isso o prejudicou nos relacionamentos e o prejudicou também profissionalmente. E chegou uma hora que João Tímidos participou de um evento como esse, uma oficina da mente. E ele viu que ele precisava identificar, coletar o pensamento na hora que ele vem, para perceber por que ele fica daquele jeito. E João Tímidos começou a lembrar que quando ele era pequeno, ele estava na escola, e antes de ir para a escola ele estava sentindo uma dorzinha de barriga. Ele disse para a mãe: não quero ir para a escola não, estou com dor de barriga. A mãe chegou e disse: que conversa, menino, tu não está querendo estudar, você vai para a escola sim. E ele foi para a escola. Quando chegou lá na escola, a dor de barriga apertou. Ele pediu à professora: professora, quero ir no banheiro. Ela disse: aguarde aí a hora do intervalo. E João Tímidos começou a se contorcer lá, se contorcendo de um lado, do outro, e de repente todo mundo começa a sentir um cheiro, um odorzinho. Começaram a procurar de onde estava vindo aquela caatinga, aquele odor terrível. E quando olharam na cadeira de João, tinha um negócio que parecia um doce de leite escorrendo. João Tímidos ficou todo porrado. Vocês pensaram que ia dizer outra palavra. Ele chegou, todo mundo começou a dizer, os amiguinhos: é João! João Cagão! João Cagão! João Cagão! E aí começou todo mundo: João Cagão! E a professora, ao invés de pedir para parar, começou a rir. Criança muito criativa. O fato é que depois desse dia nunca mais João Tímidos foi o mesmo. Ele passou a fazer jus ao nome que ele recebeu. Ele não queria ir mais para a escola. Ele não queria ir mais para nenhuma festa. Por onde ele ia, ele ficava com medo. Meu Deus, será que eu vou me cagar? Desculpa a palavra, mas espero que você nunca mais esqueça. E ele ficava: meu Deus, será que vai acontecer de novo? Então ele evitava ao máximo ir para esses lugares. Sendo que ele aprendeu que ele precisava pegar esse pensamento. E aí é o segundo passo, presta atenção. Depois de coletar, que é identificar o que aconteceu com o João. Quando ele chegava num ambiente assim, cheio de gente, numa festa, no que fosse, se alguém olhasse para ele e risse, ele já ficava morto de vergonha. Sabe por quê? Porque a memória inconsciente dizia assim: ó, lembra dos teus coleguinhas lá na escola, quando riram de você, quando você se melhorou? É assim que funciona a mente. Lembra da sua professora que ficou rindo? Então, se alguém olhasse para João e risse, ele já ficava com frio na barriga, uma sensação de desespero, ele queria ir embora. Era por isso que se ele fosse para uma festa, rapidamente ele ia embora, porque ele não aguentava ficar até o fim. Por quê? Porque tudo na festa remetia à situação do passado. Então o primeiro passo é coletar. Depois o segundo passo é um negócio chamado reflexão focada. É João parar e pensar assim: ai meu Deus, por quê? Basta uma pessoa olhar para mim que eu fico com vergonha. O que está acontecendo? E ele começa a pensar: o que foi que eu vivi na minha vida que se assemelhou a isso? Aí ele vai lembrar: lembra aquele dia da escola que você ficou todo melado? Seus amiguinhos chamaram de João Cagão, todo mundo riu de você? Pronto, é isso aí.
Sua memória inconsciente está trazendo isso. Então, o segundo passo é você refletir o que lhe faz pensar dessa forma. Terceiro passo, preste atenção. Você vai escrever. Então você vai pegar aquilo que você refletiu e você vai botar no papel. Ok? Então você vai escrever. Por exemplo, pegando o exemplo aqui de João. Eu não gosto de ficar em locais com muita gente. Aí ele vai refletir, mas por quê? Porque quando eu era pequeno, na minha sala de aula, eu passei por uma dor de barriga e fiz cocô nas calças. E o que foi que aconteceu? Como foi que você sentiu? Você vai escrever, né? João escrevendo. Eu me senti um nada, depois daquele dia nunca mais eu fui mesmo, eu fiquei com vergonha de ir para qualquer lugar com muita gente, eu buscava evitar isso ao máximo e começa a botar tudo no papel. Ok? Depois que escrever tudo, aí nós vamos para o quarto passo, que é um negócio chamado revisitar. O que é esse passo de revisitar? Você vai olhar para os pensamentos tóxicos que você escreveu e você vai escrever novos pensamentos de acordo com a perspectiva de Deus. Então, por exemplo, esse caso aí do João, ele vai dizer, mas isso foi algo que passou. A raiva que eu sinto da mãe, que ele botou lá quando ele escreveu, ele sentia muita raiva da mãe, que até o relacionamento com a mãe foi abalado depois daquele dia, ele vai pensar aquilo de um jeito diferente. Minha mãe, coitada, fez isso porque ela queria o melhor para mim, ela queria que eu fosse para a escola e ela achava que eu estava com conversa fiada, que eu estava mentindo. Eu libero o perdão para minha mãe, eu libero o perdão para minha professora, eu libero o perdão para os meus amiguinhos que me chamaram de João Cagano. E aí ele começa a escrever a coisa de um jeito diferente e a se colocar diante de Deus para receber um tratamento ali, ok? E aí vai escrever lá, eu não preciso continuar temendo locais públicos, porque o que passou, passou, e daqui para frente vai ser de glória em glória, de vitória em vitória, e eu não tenho que temer, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora eu vou ajudar outras pessoas que tinham timidez que eu tenho, porque essa timidez acabou na minha vida hoje, porque eu identifiquei a raiz dela foi essa situação que eu vivenciei na escola, e daqui para frente, com a força do Senhor, eu vou agir de um jeito diferente. E aí, sabe o que começou a acontecer? A vergonha continuou vindo alguns dias depois. E a ciência tem mostrado o seguinte, presta atenção, que um pensamento ruim estabelecido na memória inconsciente, quando você reflete sobre ele dessa maneira aqui, esse pensamento ele pode ser moldado, ele pode tomar uma forma completamente diferente. Os cientistas dizem que ele fica na forma plástica. Imagina uma massinha modelar, você consegue dar uma forma diferente a ele. E se você começa a pensar sobre essa forma durante 21 dias, a ciência mostra que um novo pensamento será estabelecido na sua memória inconsciente em 21 dias, no formato de uma árvore. Sabe o que vai acontecer provavelmente depois de 21 dias? João tímidos não vai ter mais timidez. Sabe por quê? Porque Deus mostrou para ele a verdade, e a partir dali ele foi curado. Entenderam? E por fim, o último passo. O último passo é o que chama de poder ativo. O que é o poder ativo? É exatamente a vigilância que você vai ter que ter durante 21 dias. Por quê? Porque como o negócio ficou lá armazenado na memória inconsciente, a todo momento o cérebro vai, em qualquer situação do trabalho onde for, vai tentar trazer para você, você é João Cagano, você pode viver isso de novo. E aí você vai dizer, não, eu fui, isso aí Deus já me curou, agora vai ser diferente. É isso, é isso e é isso. E aí começa a falar da verdade de Deus para a sua mente, ok? E aí está provado que depois de 21 dias, normalmente, o pensamento novo
passou a ser estabelecido no lugar do antigo. Ok? Queria que você ficasse de pé agora. Passa para Kátia, passa pelo WhatsApp, eu acho que consegue abrir aí no computador. Ou no... Gente, olha só. A gente vai orar agora. Vocês vão receber uma folha de papel. E nós vamos orar. Certamente muitas coisas passaram na sua mente enquanto a gente estava aqui. Talvez o seu problema seja a explosividade, talvez seja o medo, talvez seja a vergonha. Eu não sei qual mas o Espírito Santo certamente vai revelar para você. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer na prática esses 5 passos aqui que a gente viu. Ok? Você vai refletir de forma focada sobre esse comportamento que você não consegue mudar. Talvez seja medo, insegurança, talvez seja vergonha, pavio curto ou falta de pavio, ira, eu não sei, mas o Senhor vai revelar e você vai refletir sobre isso, vai botar no papel e vai fazer aquela história de revisitar, olhar esse pensamento de um jeito diferente. Existe os estudos mostram que a nossa mente ela entende melhor quando é feito o que hoje nas empresas se chama de mapa mental. Não sei se alguém que já ouviu falar disso. Eu fiz um mapazinho mental que as meninas estão tentando colocar ali para ajudar vocês a entender isso. Mas na verdade o mapa mental nada mais é do que você escrever uma palavrazinha, por exemplo, o que eu tenho é medo. Aí medo de quê? Faz uma setinha. Medo de barata. Mas por que eu tenho medo de barata? E aí sai fazendo várias setinhas. Não precisa estar arrumadinho, porque o cérebro entende essa coisa mais desordenada, mais ligada assim por setas, entenderam? Então esse mapa mental se você conseguir fazer dessa forma, eu acho que você vai lhe ajudar, entendeu? A fazer esse procedimento que a gente vai fazer aqui. Mas eu queria orar com você. Quer falar uma coisa? Ah, tá. Olha só. Ali do lado, talvez alguns aqui, quando estiverem fazendo esse processo, vão estar assim, extremamente, de repente, angustiados. Talvez haja vontade de chorar. Talvez você lembre de uma coisa que você desejou esquecer, mas nunca conseguiu. Você ignorava, mas uma dor muito grande. Imagine uma pessoa que sofreu um abuso, por exemplo. A gente tem visto tantos casos assim, de mulheres que casaram, mas não conseguem ter relação mais íntima com o esposo, porque foram abusadas, muitas vezes por um parente próximo. Então assim, precisa de uma intervenção de Deus para ver a cura nisso. Essa história do João Tímidos, eu passei por algo muito parecido. Na verdade, quando eu estava criando essa apostila, eu lembrei disso que eu passei. A diferença é que eu não fiquei borrado, eu fiquei mijado. Mas o impacto foi muito parecido. Eu nunca imaginei na vida que um dia eu estaria falando para um monte de gente. Porque qualquer trabalho de escola eu travava e ficava lá e fala tu. Deus fez uma mudança na minha vida. Ele vai fazer na sua também. Amém? Feche os seus olhos e se coloca diante de Deus agora. Senhor Jesus, aqui nós estamos diante de Ti. Tua palavra diz que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
Então, o Espírito Santo de Deus, vem aqui nesse lugar, inunda esse lugar com a tua presença, com a tua luz, e revela aquilo que está oculto. Ó Deus, que cada um aqui possa vivenciar um momento poderoso de cura na tua presença. Que ninguém se assuste com o órgão de sorriso. Que possamos, Senhor, receber o teu socorro agora, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, vem com a tua glória aqui, derrama, Senhor, o teu poder e revela aquilo que está encoberto. Que cada um aqui possa refletir de forma focada e conseguir colocar no papel a origem de determinado comportamento ou ferida que se deseja curar. Em nome de Jesus, amém. Olha ali para o data show, podem sentar. Ó, isso aqui é o mapa mental, pena que está pequeno, né? Porque pela distância. Mas ali está exatamente o exemplo de João, que eu falei para vocês. E aí, o primeiro quadrinho é o dia em que eu estava com dor de barriga. Aí sai o primeiro: minha mãe não acreditou em mim e me obrigou a ir para a escola. Aí depois eu pedi a professora para ir no banheiro e ela não permitiu. Eu não aguentei, fiz cocô nas calças. Meus colegas começaram a rir e me chamar de João Cagão. E aí, começa botando. Senti muitas coisas naquele dia. Aí ele escreveu: raiva da minha mãe, eu culpei a minha mãe pelo que passei. Meu relacionamento com a minha mãe não foi mais o mesmo a partir daquele dia. Eu tive vergonha dos meus amigos. Eu passei a não querer mais me relacionar com ninguém. Eu tive vontade de fugir. O meu desejo era sumir naquela hora. E o desejo de fugir persistia na vida dele até esse momento. Aí tem mais aqui: eu desejei nunca mais ir para a escola. Nos dias seguintes eu não queria mais ir para a escola. Meu desempenho escolar piorou muito. E depois daquele dia, a minha vida mudou completamente para pior. Eu passei a ter medo que a mesma situação se repetisse. Eu passei a evitar ir para ambientes com muitas pessoas. Eu passei a ser conhecido como antissocial. Eu sempre que estava em algum ambiente com muita gente e alguém sorria para mim, uma sensação horrível me abatia. A timidez e a vergonha atrapalharam a minha vida profissional. E aí, pode escrever milhões de outras coisas, é só um exemplo. E depois, ainda nesse mesmo exemplo, o revisitar, só para você, para fixar na sua mente. Eu não sei se você consegue colocar aí. Tá aí já? Isso é uma eficiência. E aí, começa do mesmo jeito, ó. O dia que eu estava com dor de barriga, é a primeira coisa, e dele começam a sair os tracinhos. Em nome de Jesus, eu libero perdão para minha mãe, minha professora e meus colegas de escola. A mãe, aí ele começa a pensar de um jeito diferente, o lance da mãe que proibiu, que eu obrigou a ir para a escola. Minha mãe me obrigou a ir para a escola, porque queria o melhor para mim. Quando a professora não me permitiu ir para o banheiro, é porque ela queria me ensinar a ter disciplina. Ainda que os homens não acreditem em mim, se eu for sincero, Jesus sempre vai acreditar em mim. Estão entendendo? Como é que se renova? Olha, renovar a mente, pensar de um jeito diferente. Estão entendendo que a Bíblia já falava milhares de anos atrás o segredo para gerenciar o pensamento? Só não estava sistematizado assim. E aí depois ele falou: eu não consigo mais sentir as sensações daquele dia. Eu não preciso mais sentir as sensações daquele dia. Eu já liberei o perdão para todos os envolvidos, a minha mãe, a professora, os meus colegas. Jesus levou a minha vergonha na cruz. Eu não preciso mais ter vergonha de nada, porque Ele já levou tudo. Já Jesus pagou o preço para eu poder me relacionar com Deus e o próximo. Eu não preciso mais fugir. Tudo posso
naquele que me fortalece. Jesus pagou o preço para tornar minha vida melhor. Eu não preciso mais ter medo que a situação se repita, porque Jesus sempre estará comigo. Eu posso ir para qualquer lugar, com muitas pessoas, porque eu não vou sentir mais isso. Jesus vai estar comigo. Eu vou fazer amigos e vou refletir o brilho de Jesus em todos os lugares. Eu estou livre para prosperar profissionalmente. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não preciso mais ser tímido, porque Jesus já levou a minha timidez e a minha vergonha. Ele me curou. Sempre que estiver em algum ambiente com muita gente e alguém sorrir para mim, eu retribuirei. Amém? Então vamos fazer isso agora. Agora é o seu momento. Faça aí esses passos. Primeiro, reflita, focado, e comece a escrever. Isso pode ser feito até ao mesmo tempo. Não precisa ser primeiro pensa para depois escrever. Você pode já ir escrevendo, pensando e escrevendo, porque você vai ter mais clareza. Fazendo, abre aqui o mapa mental. Fazendo nesse formato, ok? E se precisar de ajuda, é só levantar a mão, que vão ter alguns facilitadores aqui que vão ajudar você.